Salve, salve, meu amigo, minha amiga. Vamos dar continuidade aí no nosso artigo 6º da nossa Constituição Federal, que na verdade nós já trabalhamos o artigo 6º, mas agora estamos dando sequência, né, nos outros artigos e incisos, né, porque agora vamos até o artigo 11, tá bom? Contudo, paramos no inciso 5 do artigo 7º da nossa Constituição. Vamos lá, vamos dar seguimento sem delongas, vamos ganhar tempo e começar aqui a nossa jornada no direito social. Direito social, também temos direito como trabalhadores urbanos e rurais, nunca se esqueça isso, tanto urbano e rural, ele possui o direito do piso salarial. O piso salarial, deixa eu ajeitar a caneta aqui, pronto. Piso salarial proporcional, tá bom? A extensão e a complexidade do trabalho são direitos do trabalhador urbano e rural. Irredutibilidade de subsídio, de salário, porque aí o trabalhador urbano e rural, ele tem salário, tá bom? O servidor público, ele pode receber subsídio. Irredutibilidade de salário, salvo nos casos o quê? Disposto em convenção ou acordo coletivo, tá bom? Então aqui nesse caso, sempre se for para diminuir o salário do trabalhador, tem que existir aqui uma disposição sobre a questão do sindicato, né? Acordos, convenção e acordos coletivos. Você não pode ali simplesmente baixar o salário de um trabalhador urbano ou rural, uma vez que ninguém pode, via de regra, receber menos que um salário mínimo no Brasil, tá bom? Vamos seguindo. Garantia de salário, nunca, olha aí, nunca o quê? Inferior, essa palavra é muito forte, né? Nunca inferior ao mínimo, por mais que esteja no nome nunca, existe sim hipótese que pode ser diminuído o nosso salário. Contudo, a via de regra é que o salário mínimo nunca pode ser inferior ao mínimo, para os que percebem remuneração variável. Aí aqui ele diz, né? Sobre os que recebem remuneração variável. Aquela pessoa que recebe comissão e não bateu a sua meta. Então, se ela tem comissão e não bateu sua meta, não pode ficar desprovida de um salário mínimo. Ela ainda assim vai receber o seu salário mínimo, mas, desse caso, sem a remuneração variável. Tá bom, pessoal? Se ela bater a meta, ela vai receber até em cima desse valor específico um pouco mais. É uma gratificação. Contudo, ela não pode ter o seu salário mínimo inferior, tá bom? Salário mínimo menor, tá bom? Seguindo, súmula vinculante número 6 diz: não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior ao salário mínimo para os praças ou as praças de prestadores de serviços militares. Pessoal, aqui é até questão de que a FGV ama quando fala a respeito da remuneração dos praças, que são aquelas pessoas que estão no serviço militar obrigatório e não estão propriamente em um trabalho. Essas pessoas ali, elas estão trabalhando, claro, mas não regidas por um sistema seletista, tá bom? Elas estão ali sob outra égide, tá bom? Então, neste caso, elas recebem um auxílio, uma bolsa, tá bom? Elas podem receber um salário um pouco menor que o mínimo, beleza? Então, nesse caso, não ofende a Constituição se uma praça, um militar que está no curso de formação receber ali, sei lá, R$800 de bolsa, de auxílio, é menos que o mínimo, o salário mínimo. Sim, mas a súmula vinculante diz que isso não é uma ofensa à Constituição. Então pode, beleza? É objeto de prova na FGV e na CESP, esses dois tipos de questão aí falando a respeito do salário mínimo para as praças. Eles não podem, na verdade, eles podem receber até menos que um salário mínimo e não vai ser algo que venha a ser ruim para a Constituição. A Constituição diz que isso é proibido, via de regra, mas a súmula vinculante diz que não, tá bom? Então não viola a Constituição o estabelecimento de remuneração inferior, olha aí, inferior ao salário mínimo para quem? Para as praças prestadoras de serviço militar inicial, tá bom? Então muito cuidado com essa súmula vinculante para quem vai prestar concurso para a carreira policial militar, tá bom? Inciso 8 diz 13º salário com base na remuneração integral, olha aí que legal. Ou no valor da aposentadoria. Então o 13º salário é sim um direito social seu e ele é baseado na sua remuneração, de forma que integral, tá bom? Professor, eu trabalhei 3 meses apenas, eu vou receber 13º? Recebe sim, recebe proporcional ao tempo de trabalho também, tá bom? Show de bola? Vamos seguindo. Remuneração do trabalho noturno superior à do diurno. Claro que o noturno, pessoal, o trabalho noturno, ele tem que ser um pouquinho mais superior do que o do diurno. Então aqui a remuneração do noturno vai ser superior à do diurno, uma vez que a parte da noite puxa um pouquinho mais. É tanto que
na CLT, a hora da noite ela é abreviada. Salvo engano, são 52 minutos, equivale a 1 hora à noite, tá bom, pessoal? E de dia, 1 hora, 60 minutos, a gente já sabe disso. Então, a hora da noite, ela puxa um pouco mais e ela lhe remunera um pouquinho mais. Beleza, pessoal? Então, leva a tua prova aqui, esses horários, noturnos e diurnos. O salário vai ser o mesmo? Não é. Quem trabalhar à noite vai ganhar, vai ganhar um pouquinho a mais, uma vez que essa pessoa está num horário mais puxado, mais difícil, tá bom? Vamos lá? Proteção do salário na forma da lei, constituído crime, sua retenção dolosa. Então, só é crime a sua retenção dolosa. Então, o seu salário, quando você aparece o dia de você receber, se o seu patrão, ele retém o seu salário de forma culposa, não é crime. Agora, se ele retém o seu salário, pagou todo mundo, mas você ele não quis pagar, porque está com uma desavença, está com raiva de você, você não fez algo que ele não queria. Então, ele não pode reter aquele salário de forma dolosa, porque se ele reter o salário de forma dolosa, aí a Constituição diz que é um crime. Beleza, pessoal? Agora, se for uma retenção culposa, onde talvez ele agiu ali por uma negligência, uma imprudência ou imperícia, neste caso concreto não vai ser crime, porque ele agiu por culpa. Agora, se ele teve a intenção de reter o seu salário, crime, está aí previsto na Constituição Federal, tá bom? Participação nos lucros ou resultados desvinculada à remuneração e excepcionalmente, olha aí, excepcionalmente, participação na gestão de empresa conforme definido em lei. Então, aquele que quer dar um bônus para a turma, pode também. Salário família, pago em razão do dependente, do trabalhador de baixa renda, nos termos da lei. Então, existe sim o salário família, é para, claro, uma família. Então, não é todo mundo que tem acesso a esse salário. Beleza, pessoal? É em razão da dependência, do dependente. Se dá uma pessoa vulnerável, uma pessoa ali menor de idade, que esteja sob baixa renda com sua família, vai sim, possivelmente terá direito ao salário de família. Duração do trabalho normal, não superior a 8 horas diárias. Então guarda essa palavra aqui, é muito importante para você, tá bom? 8 horas diárias é, via de regra, o máximo que uma pessoa pode trabalhar hoje no Brasil. E 44 horas semanais. Então 44 horas semanais também é o máximo que você pode trabalhar de acordo com os dias na semana. Você não pode calcular e dar mais que isso. Temos exceções? Claro que temos, quando tratamos aí de hora extra e tudo mais. Contudo, também tem um limite até para a hora extra, tá bom? Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva de trabalho. Então, acordo e convenção coletiva de trabalho tem que estar presente em quase todas as situações quando ocorrer ali uma relação trabalhista, tá bom, pessoal? Então não esquece, o máximo que uma pessoa ela pode trabalhar é não superior a 8 horas, isso é o normal, e 44 horas semanais, também é o máximo, tá bom, pessoal? Facultada a compensação de horários e a redução da jornada mediante acordo ou convenção coletiva, tá bom? Então, é isso aí. Tem pessoas que trabalham um pouquinho mais, um pouquinho menos, dependendo de quantos dias na semana ela trabalhe. E aí pode sim ter esse ajuste de redução na jornada, se for mediante um acordo ou convenção coletiva de trabalho. Continuando aqui, pessoal, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turnos ininterruptos de revezamento, salvo negociação coletiva. Então, existe aqui os trabalhos de plantões. Plantões são constitucionais, por mais que a Constituição não fale diretamente, porque aqui ele fala de 6 horas de que ininterruptos, em turnos ininterruptos. Acontece muito isso aí para quem trabalha com a parte do telemarketing. Trabalham 6 horas ali ininterruptas, tem apenas um lanchezinho ali, 10, 15 minutinhos, 12, uma pausa bem rápida e já volta para o seu trabalho, porque são 6 horas ininterruptas de revezamento, salvo negociação coletiva, que aí pode ter também a questão de plantões, etc. Repouso semanal remunerado, preferencialmente quando? Preferencialmente no domingo. Então, o domingo, ele é um pouco sagrado para muitas pessoas, né? Mas, você pode trabalhar no domingo? Claro que pode. Contudo, a Constituição diz que preferencialmente se dê uma folga no domingo. Ou seja, pode vir a tua prova dizendo que a folga tem que ser obrigatoriamente no domingo. E vai estar errado, porque nós vemos aqui em shoppings, praças de alimentação, cinemas, pessoas estão trabalhando, né? É um momento ali e tal, que muitas pessoas querem ter o lazer e outros estão trabalhando. Então, o que pode ser bom para você pode não ser bom para outra pessoa. Contudo, a Constituição diz que tem que ser
preferencialmente no domingo e não obrigatoriamente, e aí as bancas começam a trocar essas nomenclaturas, tá bom? Dizem que é obrigatoriamente, sendo que é preferencial o trabalho no domingo, tá bom? Quer dizer, preferencial a folga no domingo. Então, remuneração do serviço extraordinário superior no mínimo em 50% a do normal. Professor, o que é a remuneração do serviço extraordinário? Gente, a questão do serviço extraordinário é a hora extra. A hora extra, ela tem que ser o quê? Mais compensada. Então, ela é no mínimo, superior a 50% da hora normal. Então, você vai ganhar um valor acima daquilo que você recebe nas horas normais. Beleza, pessoal? Então, você vai ganhar o quê? 50% acima do normal. Show de bola? Gozo de férias anuais remuneradas com pelo menos um terço a mais do que o salário normal. Então não se surpreenda quando você for tirar as suas férias, você vai ter a sua primeira férias, muitas pessoas talvez ainda não tiraram a sua primeira férias, mas quando você terminar ali e receber esse benefício aí constitucional e na CLT, você vai ver que o seu salário vai estar um pouquinho maior. Isso aí não se surpreenda, porque é a própria Constituição falando que você vai receber um terço a mais no seu salário, uma vez que é as férias remuneradas. É vamos dizer assim, uma melhoria que o patrão quer lhe dar para que você possa realmente ter uma férias digna, beleza? Dar uma viajada com a família, passear e tudo mais, beleza? Olha só, vamos continuando. Licença à gestante, sem prejuízo do emprego do salário, com duração de 120 dias. Eu quero que você tenha muito cuidado com esse prazo aqui, porque a licença à gestante, pessoal, está na Constituição. E muitas bancas dizem que a licença à gestante, sem prejuízo do emprego e do salário, vai ter uma duração de 4 meses. E eu digo a vocês que não é 4 meses. Aqui diz que é 120 dias. Cuidado, porque a licença à gestante ou licença maternidade, como muitos falam também, pessoal, essa licença ela tem duração de 120 dias. E são 120 dias mesmo. Nós não podemos dizer que é 4 meses, uma vez que tem meses diferentes para o outro, tá bom? Tem meses de 28 dias, meses de 31 dias, então 4 meses não necessariamente é 120 dias, tá bom? Vamos seguindo. Licença adotante será o mesmo prazo, é uma observação. E a licença paternidade, professor, não está aqui na lei, falando aqui na Constituição o prazo é de 5 dias, mas licença paternidade na Constituição, você só tem que colocar isso aqui, que é garantido também a licença paternidade, tá bom, pessoal? Fixada na lei. Proteção no mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos nos termos da lei. Então aí vai ser um incentivo das empresas em abrirem, né, as portas para o mercado de trabalho da mulher também. Aviso prévio, o aviso prévio proporcional ao tempo de serviço. Então, o aviso prévio tem que ser proporcional ao tempo de serviço, sendo no mínimo o que de 30 dias. Então, o aviso prévio nem sempre vai ser 30 dias. Diz que é no mínimo, porque aí vai ter aquela questão daquela contagem, 12avos a cada ano que você for trabalhando, acrescentando não sei quantos dias. Então, você vai ter que se ater que no mínimo o aviso prévio, ele pode ser cobrado ali 30 dias para que você venha trabalhar e ali sim o patrão venha ter tempo para contratar uma outra pessoa no seu lugar, tá bom? E aí também digo a você que o aviso prévio ele é dispensável em algumas situações, tá bom? Redução dos riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Aqui nós temos a CIPA, né, que vai trabalhar em cima dessas questões aí de segurança, higiene. Adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas. Então, se você está trabalhando sobre uma empresa que tenha alguma atividade penosa, insalubre ou perigosa, você vai ter o quê? Um adicional no seu salário, tá bom? Então, o adicional no seu salário é constitucional, uma vez que você trabalhe sobre essas situações aí, penosidade, insalubridade ou periculosidade. A aposentadoria, nós temos aí também a aposentadoria como direito social e, continuando, temos assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos de idade. Muito cuidado com essa data aqui. Então, assistência gratuita aos filhos e dependentes desde o nascimento até 5 anos. Então, antigamente, né, alguns anos atrás, era até 6 anos.
Hoje não mais, agora são 5 anos essa assistência gratuita aos filhos e dependentes em creches e pré-escolas. Então, cuidado, a banca coloca ainda como se fosse na legislação infraconstitucional do ECA, como era antigamente, que dizia que era 6 anos, mas não é 6 anos, é 5 anos. Assistência a quem? Assistência aos filhos e dependentes é até 5 anos de idade, tá bom? Reconhecimento das convenções e acordos coletivos de trabalho, tem que ter a questão aí dos acordos coletivos de trabalho, o sindicato tem que estar ali envolvido nessa situação também. Proteção em face da automação na forma da lei, aqui queremos preservar também a mão de obra humana, porque uma vez que as máquinas estão tomando conta do mercado de trabalho e cada vez mais o homem ele está ficando um pouco ultrapassado e para trás, uma vez que a máquina está fazendo tudo o que o homem faz e muitas vezes até melhor, mas aqui temos uma proteção em face da automação na forma da lei. Seguro contra acidentes de trabalho, então aqui nós temos aqui, ó, seguro contra acidentes de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização, a que está obrigado quando incorrer dolo ou culpa, tá bom, pessoal? Então aí leva a tua prova, seguro contra acidente de trabalho a cargo do empregador, sem excluir a indenização a que este está obrigado, sem incorrer em dolo ou culpa, tá bom, pessoal? Seguindo, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais. Olha aí, sempre trabalhadores urbanos e rurais. Não vá pensando que esses direitos são apenas para trabalhadores urbanos, para os rurais. Não, é para trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Então, essa ação quanto aos créditos resultantes da relação do trabalho com prazo prescricional de 5 anos. 5 anos para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos após a extinção do contrato de trabalho. Pessoal, aqui certamente as bancas gostam de pesar um pouquinho a mão. Carreira policial não pega tanto isso aqui. Mas você tem que entender o quê? Que você sair de uma empresa, você tem até 2 anos para poder buscar aqueles créditos. Tá bom? Você pode processar a empresa, você tem 2 anos após a extinção do seu contrato e poderá, até 2 anos depois do fim do seu contrato, você poderá processar uma empresa. Mais ou menos isso que ele está dizendo. Agora, se você quer pegar os créditos resultantes, o prazo prescricional é de 5 anos. Então você entra com um processo agora e você alcança os últimos 5 anos da sua empresa. Se ele não pagou hora extra, se ele cometeu algum desvio de função, se ele cometeu algum acúmulo de função, se tem alguma gratificação ou auxílio que ele não te pagou e deveria pagar. Então, os últimos 5 anos ele vai alcançar. Professor, e os outros anos que ele me retirou esses direitos? Prescreveu e infelizmente você não terá mais direito, tá bom? Mas o que a Constituição está dizendo é justamente isso. Primeiro, que a ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho com prazo prescricional de 5 anos. Então você tem 5 anos para pedir as suas contas e tudo mais, tudo que é seu por direito. Mas para os trabalhadores urbanos e rurais até o limite de 2 anos. Então, terminou o seu contrato de trabalho, você tem até 2 anos para recorrer na justiça e buscar esses últimos 5 anos que estão ali sobre seus créditos resultantes. Eu sei que dá um pouquinho de nó na cabeça, mas o que você tem que levar para a prova é isso. O prazo prescricional é de 5 anos, mas após a extinção do contrato, o prazo é de 2 anos, tá bom? Proibição de diferença de salários, de exercício de funções de critério de admissão, motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Não pode existir essa diferenciação, tanto que o salário mínimo é unificado, não tem um salário mínimo para homem nem para mulher, ou um salário que o patrão ele queira pagar mais para um homem, porque ele é homem, ou menos para uma mulher, simplesmente porque ela é mulher. O salário tem que ser igual, tá bom? Tem que estar aí em paridade, beleza? Continuando aí, pessoal, diz proibição de qualquer discriminação no tocante a salário e critérios de admissão do trabalhador portador de deficiência. O deficiente também, ele possui essa mesma igualdade. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual ou entre os profissionais respectivos. Aí temos a igualdade também entre o trabalho manual, técnico e intelectual. Continuando aí, temos proibição de trabalho noturno. Para quem? A proibição de trabalho noturno? Perigoso ou insalubre. Então, isso
esses tipos de trabalhos, noturno, perigoso ou insalubre, são proibidos aos menores de 18 anos. O professor não pode, nenhuma hipótese, pessoal. Menor de 18 anos não pode trabalhar em ambiente noturno, perigoso ou insalubre, tá bom? E de qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo, olha aí, agora ele traz aqui uma questão de que ninguém menor de 16 anos pode trabalhar, mas ele traz uma ressalva, salvo para quem? Para o jovem aprendiz. A partir de quantos anos? 14 anos, tá bom? Então, via de regra, menor de 16 anos não pode trabalhar, mas se for na condição de jovem aprendiz, que é de 14 aos 24 anos, ele pode sim trabalhar, pode receber ali o seu salário mínimo, na verdade, de acordo com a sua jornada de trabalho, né? Que não vai ser menos que a metade do salário mínimo, uma vez que, via de regra, o jovem aprendiz trabalha meio período. Tá bom, pessoal? Vamos lá. Seguindo aí, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, o trabalhador empregatício e também o avulso, eles também têm os mesmos direitos. E agora também traz aqui algumas ressalvas para alguns direitos que não vão se aplicar para outras categorias de trabalhadores, tá bom? Olha só, são assegurados a categoria dos trabalhadores domésticos. Agora ele vai dizer que são os domésticos. Professor, quem é o trabalhador doméstico? É a empregada? Não só a empregada. Tem vários tipos de trabalhador doméstico. Não vamos entrar aqui nesse mérito do direito de trabalho para não perder tempo. Mas, via de regra, um jardineiro, um motorista particular, eles são também considerados empregados domésticos, tá bom, pessoal? Então aqui, quando eu trabalhar com vocês sobre essa categoria de trabalhadores domésticos, o que é que você tem que levar para a sua prova primeiro? Primeiro que eles não têm todos os direitos sociais. Eles não vão gozar de todos os direitos sociais. Eles vão ter alguns direitos sociais. E quais são os direitos que eles vão ter? Está aí no parágrafo único, justamente tratando quais são esses direitos. Então ele vai ter direito do inciso 4, inciso 6, inciso 7, inciso 8, até aqui, ó, incisos 10, 13, 15, 16, 17, 18, 20, 19, 21, 22, 26. Então você vai ver que tem muito direito aí que está dando um salto. Começa no 4, vai para o 6, começa no 6, vai começa no 10, vai para o 13, começa no 15, vai para o 17 e assim vai. Esses direitos aí, pessoal, você tem que ter muito cuidado, porque esses são os que a categoria de trabalhador doméstico, ele possui. O que não estiver aqui, ele não possui. Tá bom, pessoal? Muito cuidado isso na prova de vocês. E aí vai ser decoreba, galera. Não tem pra onde, tem que decorar o texto aí, tá bom? Mas como eu falei, o bom da carreira policial é que é difícil cair isso na prova. Mas esteja preparado, tá bom? Esteja preparado a ler a letra de lei do artigo 7º, tá bom? Temos aí um bizu, né? Mas não é tão importante esse bizu. Agora eu quero trabalhar com vocês aqui o que é que não pertence aos trabalhadores domésticos para que vocês não venham ficar perdidos. Então, não pertence ao trabalhador doméstico, a empregado doméstico, ao jardineiro. Olha só, o que é que ele não pertence? O piso salarial, proporcional à extensão e à complexidade do trabalho, participação nos lucros ou resultantes desvinculados da remuneração, jornada de 6 horas para o trabalho realizado em turno ininterrupto, proteção do mercado de trabalho da mulher mediante incentivos específicos, adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, proteção e fácil da automação, ação quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho. Então, esses daqui ainda são direitos que eles não possuem, tá bom? Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual, igualdade de direitos entre o trabalhador com vínculo empregatício permanente e o trabalhador avulso. Então, esses são os direitos que o trabalhador doméstico não possui. Então, esses são os que ele não possui. Então, os outros ele possui. Por exemplo, FGTS ele possui, seguro-desemprego ele possui, relação de emprego protegida. Então, alguns direitos eles possuem, mas não todos. Tá bom, pessoal? Show de bola? Vamos finalizar aqui com a associação profissional ou sindical. E a gente fala um pouquinho e encerra esse bloco. Beleza, pessoal? Vamos lá. Associação profissional ou sindical. Vamos começar agora? Associação profissional ou sindical. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte. Então, você pode se associar profissionalmente, tá bom? Você pode ter um sindicato. É normal, isso aí
Tanto o artigo 5º quanto o 6º falam um pouquinho sobre isso. A lei não poderá exigir autorização do Estado. Então, o Estado não vai pedir vai dar uma autorização. Você é livre para fazer isso. A lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato. Tá vendo? Então, o sindicato você pode criar um livremente. Ressalvado o registro no órgão competente. Então, o órgão competente, sim. Aqui você tem que dar um esclarecimento, prestação aí. Tem que fazer o quê? O seu registro. Vedados ao poder público interferência. Então, o Estado não pode interferir no sindicato ou na associação, tá bom? Então, é vedado ao poder público a interferência e a intervenção na organização sindical. Então, intervenção e interferência na organização sindical é vedado para o Estado, tá bom? É vedado também a criação de mais de uma organização sindical. É vedado mais de uma organização sindical. Cuidado com isso aqui também, pessoal. Por quê? Porque quando falamos aqui do princípio da unicidade sindical, que já é objeto de prova na CESP, ela pede justamente isso. É vedada a criação de mais de uma organização sindical em qualquer grau, representativa ou de categoria, profissional ou econômica, ou na mesma base territorial que será definida pelos trabalhadores ou empregadores interessados, não podendo ser inferior, ser inferior à área de um município, tá bom, pessoal? Então, muito cuidado aí, respeito ao princípio da unicidade sindical, tá bom? Esse é o princípio. Ao sindicato cabe a defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais da categoria, inclusive em questões judiciais ou administrativas. Então, o sindicato, ele tem essa incumbência, ele pode defender os seus filiados, ele pode trabalhar aí essa defesa dos interesses coletivos e individuais da sua categoria. Em quais situações? Nas situações judiciais e também administrativas. Então, o sindicato, através de seus advogados, né, você paga ali uma parcela mensalmente e tal, tudo mais, e você ali pode pedir também esse auxílio no sindicato. A Assembleia Geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentemente da contribuição prevista em lei. Então aí terá um valor descontado na sua folha salarial, não é isso? Será descontado em folha para custeio do sistema confederativo da representação sindical. Então você vai ali contribuir para o sindicato, beleza? A súmula vinculante 40 diz assim: a contribuição confederativa de que trata o artigo 8, inciso 4, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo, tá bom? Então é uma coisa aí que só é daqueles que estão filiados naquele respectivo sindicato. Ninguém será obrigado a filiar-se ou a permanecer filiado ao sindicato. Você não é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É obrigatória a participação do sindicato nas negociações coletivas de trabalho. Então, isso aqui eu vou grifar, porque, pessoal, isso aqui é importante, olha. É obrigatório o quê? A participação de quem? Do sindicato. Aonde? Nas negociações coletivas de trabalho. Então, falou negociação coletiva de trabalho, lembra, sindicato vai ser sempre obrigatório, tá bom? Sempre tem que estar presente. O sindicato não pode deixar de chegar junto quando ocorrer o quê? Quando ocorrer esses acordos, essas negociações coletivas de trabalho, tá bom? O aposentado filiado tem direito a votar e ser votado nas organizações sindicais. Veja que maldade seria se o aposentado filiado, ele não necessariamente mais pudesse ser uma pessoa que pudesse ser votado. Ele passou a vida dele toda lá contribuindo para o sindicato, participando das negociações e tudo mais. E agora que ele se aposenta, você pode votar, mas não pode mais ser votado. Não, ele pode sim votar e também ele pode ser votado, legal? Então tem alguns incisos que são bem autoexplicativos aí e você deve realmente já saber um pouquinho sobre eles. É vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro da candidatura a cargo de direção ou representação sindical. E se eleito, ainda que suplente, até um ano após o final do mandato, salvo se cometer o quê? Falta grave, nos termos da lei. Então é vedada a dispensa do empregado sindicalizado a partir do registro. Gente, o servidor público ele tem estabilidade.
O seletista ele não tem estabilidade, mas aqui nós temos um tipo de estabilidade. É uma estabilidade o quê? Provisória. Então, se você vai registrar sua candidatura para ser presidente de um sindicato e tudo mais, a partir daquele momento, você ali ganha uma estabilidade, tá bom? Até o dia da eleição, beleza? Ganhou a eleição, então você agora possui uma estabilidade provisória também. Essa estabilidade é até um ano após o final do mandato. Enquanto você estiver no mandato, você é estável. Contudo, estabilidade não quer dizer que você seja intocável. Se você cometer uma falta grave, aqui ó, na ressalva, salvo falta grave, você poderá ser desligado daquela empresa, tá bom? Por motivo de força maior. Parágrafo único diz: as disposições deste artigo aplicam-se às organizações de sindicatos rurais e de colônias de pescadores, atendidas as condições que a lei estabelecer, tá bom? Gente, o artigo 9 trata: é assegurado o direito de greve. Então, o direito de greve é um direito constitucional, tá bom? Via de regra, para os trabalhadores urbanos e rurais. Competindo aos trabalhadores urbanos e rurais, decidir sobre. Então, é eles que decidem, os trabalhadores que decidem sobre a oportunidade de exercê-los e sobre os interesses que devam, por meio dele, defender. Tá bom, pessoal? Parágrafo 1º diz: a lei definirá os serviços ou atividades essenciais e disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis. Então, existem atividades que não podem parar e são chamadas de atividades essenciais. Então, a lei que vai definir isso, tá bom? Disporá sobre o atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Pessoal, os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, não é porque eu estou ali no meu direito de greve ou alguma coisa que eu fiz que eu vou ficar isento de pena. Gente, eu não posso ali, como via de regra, digamos que eu sou ali enfermeiro, médico, e ali eu tranco o hospital, digo, quero melhorias de trabalho. Quero melhorias de trabalho e não abro a porta e nem salvo aqui os pacientes porque eu estou no meu direito de greve. Por enquanto eu posso. Mas se alguém morrer em virtude da minha omissão, gente, eu vou ser o quê? Eu vou ser penalizado também. Porque aqui diz que os abusos cometidos sujeitam os responsáveis às penas da lei. Então, o seu direito de greve é constitucional. Contudo, não é um direito absoluto. Muito cuidado, principalmente para aquelas pessoas que tratam de atividades essenciais. É assegurada a participação dos trabalhadores e empregadores nos colegiados dos órgãos públicos em que seus interesses profissionais ou previdenciários sejam objeto de discussão e deliberação. Nas empresas de mais de 200 empregados, olha só, galera, palavras-chave que eu quero que você sempre fique atento. Nas empresas de mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante destes com a finalidade exclusiva, olha aí a palavra, gente, forte, com a finalidade exclusiva de promover-lhes o entendimento direto com os empregados. Então, quando tiver uma empresa com mais de 200 empregados, é assegurada a eleição de um representante. Ele vai ser um representante da turma, dos empregados, que vai ali discutir, promover ali um entendimento direto com o empregador, pedir alguma melhoria, um auxílio de transporte, aumentar o valor, um auxílio de refeição, uma mudança de fardamento, uma instalação de câmeras. Ele vai tentar negociar de alguma forma ali com o seu empregador, tá bom? Show de bola? Vamos seguindo para finalizarmos, tá acabando já. Então, pessoal, aqui acabou na verdade, né? Aqui nós terminamos todo o artigo que fala sobre a questão dos direitos sociais e no próximo bloco eu vou responder com vocês algumas questões muito bacanas que caíram em prova, tá bom? Você vai ver que não é nada de outro mundo, né? Direitos sociais é muito bom de estudar, é pequeno e é tranquilo, tá bom? Com exceção àquela parte dos empregadores domésticos. Beleza, pessoal? Então, forte abraço, meus amigos. CEPEM, seu sonho é o nosso objetivo e nós vamos aí te acompanhar até a posse, tá bom? Forte abraço, tamo junto, meus amigos.